paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos nesse dia, que o Senhor Jesus possa estar abençoando a cada vida e a cada coração. Eu iniciei um vídeo da Escola Bíblica Dominical, porém nós tivemos alguma dificuldade aí, tivemos outros afazeres, fomos à oração, enfim, não foi dado a continuidade dele. Então, devido ao horário que já passou bastante, nós vamos depois talvez estar postando as duas partes do vídeo que foi colocado, né, que foi gravado, sobre a urgência, a necessidade, né, do discipulado. Mas nós vamos dar um breve relato aqui rápido sobre o discipulado na Escola Bíblica Dominical. Discípulo é aquele que aprende, discípulo é aquele que obedece, é aquele que adquire conhecimento, é aquele que está pronto a receber informações. Portanto, nós somos discípulos de Cristo, porque aprendemos dele todos os dias. Não sabemos nada, não somos nada, se ele não nos ensinar. Como a sua palavra diz, sem mim nada podereis fazer. Assim como na escola secular, a escola bíblica dominical ela é muito importante para a vida cristã, para uma base. Nós vemos muitos irmãos aí que vieram de outras denominações. Por exemplo, igrejas neopentecostais são um risco, um perigo muito grande à vida espiritual. Por quê? Porque igrejas neopentecostais são igrejas que não têm escola bíblica dominical, são igrejas que não focam no ensino, são igrejas que não trazem um conhecimento da palavra de Deus para os seus membros, mas trazem outra teoria, trazem uma teoria, na verdade, né, da prosperidade. E nós temos que lembrar, meus irmãos, que a igreja não é cassino, a igreja não é consórcio, onde você paga para ter uma bênção. Nós sabemos que Deus, ele dá em retribuição aquele que faz com alegria. Portanto, nós temos que entender e aprender uma coisa. O discipulado ele é muito importante, ele é a base, né? Como nós lemos aqui na nossa revista, né, nós estamos estudando aqui o trimestre, né, o primeiro trimestre, o verdadeiro pentecostalismo, né? Então nós estamos na 12ª lição do primeiro trimestre de 2021, falando sobre muitos assuntos, né? Nós já tratamos de assuntos, por exemplo, como a pessoa do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo no plano de salvação ou da redenção, o batismo no Espírito Santo, a atualidade dos dons espirituais e, enfim, falamos aí sobre muitas coisas referentes ao verdadeiro pentecostalismo. E estamos na lição de hoje, né, no domingo, a 12ª lição, dia 21 de março de 2021, falando sobre o discipulado. Quando nós somos crianças, de 5 a 6 anos, né, nós hoje temos a pré-escola, mas na minha época, em épocas antigas, não existia pré-escola, entrava-se direto no primeiro ano. E lá no primeiro ano, nós somos discípulos dos professores. Eles nos passavam conhecimento para que nós pudéssemos ler, escrever, fazer conta, enfim, conhecer um pouco da história, saber o que é genealogia, saber o que é árvore genealógica, e ter os conhecimentos que nós temos hoje aprimorados. Enfim, não deixamos de ser discípulos, porque somos discípulos de Cristo. Mas uma coisa que é muito importante para nós no dia de hoje é entender que a urgência do discipulado é grande, porque ao longo do tempo a igreja deixou de fazer discípulos. A igreja não faz mais discípulos. A igreja ela faz associados, né? A igreja hoje ela associa pessoas e não discipula mais pessoas. Como assim? Isso nós vamos falar de uma forma geral, genérica, tá? Porque nós que somos os pentecostais, nós assumimos muita coisa dos neopentecostais, ou seja, transformamos os nossos cultos em shows, muitos, né? Muitos têm feito aí os cultos como uma forma de apresentação e não de exaltação a Deus. A escola bíblica dominical, há muitos anos, ela não tem uma classe discipulado, é rara as igrejas que existem uma classe,
e as que têm não são frequentes, elas são oscilantes. Enfim, o discipulado é a base para o novo crente seguir na caminhada. Se nós não tivermos essa base, como nós iremos viver o Evangelho? Como eu vou pregar o Evangelho se não tiver alguém que me ensine as verdades do Evangelho? Porque na época antiga também existia esse problema. Paulo vai dizer lá em Gálatas 1:8, ele vai dizer: se alguém pregar um outro evangelho, ou até mesmo um anjo do céu vos anunciar um outro evangelho além dos que eu já tenho anunciado, é maldito, é amaldiçoado, é anátema. E ele fala em Atos 20:27, ele vai dizer assim, que em tudo ele fez conhecer o conselho de Deus. Ele nunca deixou desamparado o povo, ele sempre ensinava a palavra de Deus. Então, meus irmãos, é muito importante hoje, por isso que hoje nós vemos muitas pessoas que querem passar à frente, que querem ser diferentes dos outros, que querem chamar atenção, porque são pessoas que não foram discipuladas, não têm disciplina, porque o discipulado, ele também dá uma disciplina. Eu aprendo a obedecer, eu aprendo a respeitar, eu aprendo a me posicionar dentro da palavra de Deus. Mas existem pessoas que revertem essa ordem, não sabem o que estão fazendo, porque não foram discipulados. Veja bem, Filipe e o eunuco, quando o eunuco veio e o Espírito Santo disse a Filipe para que ele ficasse ali à beira da estrada, e veio o eunuco lia a palavra, estava com a palavra na mão, porém, quando Filipe disse para ele: entendes o que lê? Ele disse: como eu vou entender se ninguém me discipula? Como eu posso entender se ninguém me ensina? Então é o que está acontecendo muitas vezes. Estamos pregando, olha como é interessante, olha como o discipulado deixou de ser feito ao longo do tempo. Nem os cultos normais não se faz mais o apelo. A igreja mudou a sua forma de cultuar, mas Deus não mudou a sua forma de agir. Estamos vivendo a época pandêmica, essa época de pandemia. Muita gente perdida, desorientada, muita gente com anos de igreja, mas com medo, escondido dentro de casa. Por quê? Porque não tem uma base, não foi discipulado, não tem a esperança viva do céu. Porque nós sabemos que mesmo em meio a todo esse problema, todas essas coisas, há um Deus no céu que olha por você, há um Deus no céu que olha por mim. E se a vontade desse Deus seja que nós venhamos aí para o paraíso, para o céu, através desse mal que está aí, louvado seja o nome do Senhor. O nosso objetivo é o céu. Como nós vamos chegar no céu, através de que jeito, eu não sei. Há um ditado errado no mundo, que diz que a única certeza que nós temos é a morte. E eu vou dizer para você que esse ditado está errado. Não se deve ser falado mais isso. Porque a única certeza que nós temos é que todos nós seremos transformados. Não todos nós morreremos. Eu vou ler aos irmãos aqui 1 Coríntios. Não estava preparado isso aqui, mas vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo de número 15. E o versículo de número 51 a seguir. 50. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, diz assim: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. E agora vem aqui para desmentir esse ditado mentiroso. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, a única certeza que nós temos é que nós seremos transformados. Uns para vergonha e desprezo eterno, outros para a glória eterna. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é estar no céu.
Então, se é para estar no céu, nós temos que procurar ser as melhores pessoas possíveis, aprender daqueles que têm para ensinar. E da mesma forma, passar para as pessoas que são menos providas. Um exemplo, quando alguém chega na igreja para visitar, ou chega na igreja e senta ao nosso lado ou próximo de nós, qualquer um de nós pode ser um discipulador. Irmãos, nós estamos lendo aqui, ó, irmão. Pai do Senhor, o pastor está lendo aqui, o irmão está lendo aqui. É aqui que você vai acompanhar. Pode acompanhar por aqui, pode ficar com a minha que eu olho daqui. Olha, estamos louvando este hino. Você pode também acompanhar, se assim você souber. Isso tudo é um discipulado. O discípulo é aquele que está aprendendo. Então, muitas vezes eu não posso e você não pode falar de escatologia bíblica com um novo convertido, porque ele não sabe. Você não pode falar de uma teologia mais profunda, porque ele não sabe, ele tem que aprender. E muitas vezes, meus irmãos, nós temos pessoas na igreja com 30, 40, 50 anos de ministério e não entendem aquilo que é falado. Não respeitam a autoridade do seu pastor, não frequentam culto de ensino, não frequentam a escola bíblica dominical, mas gosta de movimento, gosta de falar coisas que sem conhecimento, né? Então, que Deus nos abençoe, que nessa manhã nós possamos ser discipuladores de Cristo, que nós possamos reproduzir aquilo que nós aprendemos, que nós possamos fazer conhecida a palavra de Deus da melhor forma possível e não de como se tornou agora aí. As pessoas usaram o evangelho de forma errada. O evangelho tornou-se um comércio e um mercado, mas a palavra de Deus nos adverte que nos últimos dias fariam de nós negócio. E nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, porque os homens enganadores, mesquinhos, egoístas, amantes de si mesmos, avarentos, irreconciliáveis, estão aí, ou ninguém está percebendo que o anticristo está sendo preparado, que o palco do anticristo está sendo preparado, e tem muita gente aí glorificando a vacina, tem muita gente aí glorificando o remédio, glorificando o médico, o cientista. Irmão, eu vou dizer uma coisa para encerrar. Eu sei que nós estamos falando de um outro assunto, de discípulos, né, de discipulado, e teria tanta coisa para falar, tantas vertentes e tantas veias para puxar, que nós deixamos de fazer, e por isso a igreja hoje sofre, que uma das coisas que deixou de se fazer é o discipulado. A escola dominical, quando eu era criança, eu lembro que havia apelo, aceitava-se a Cristo na escola dominical, havia batismo com o Espírito Santo na escola dominical, mas hoje os crentes eles estão em uma outra forma, de um outro jeito. Eles estão robotizados hoje. Hoje é horário pronto, hoje é palavra feita, hoje é rabisco e escrito, hoje não se fala mais, né, daquilo que o Espírito Santo de Deus coloca nas nossas vidas. Então nós precisamos voltar ao primeiro amor. Removemos os marcos antigos e estamos pagando o preço hoje por isso, né? Mas não, nós fazemos parte de um corpo. Se um membro do corpo errou, nós erramos. Se uma parte do corpo falhou, nós falhamos. Então, nós estamos inseridos em tudo isso aí. Nós levamos a culpa e vamos ser castigados também, juntamente com aqueles que erraram. Por isso que nós precisamos, meus irmãos, sair desse castigo. E como nós vamos sair desse castigo? É se humilhando perante o Senhor, é orando, é buscando, é jejuando, é colocando a nossa vida em consagração ao Senhor. Porque Deus é santo. Nós estamos em processo de santificação. E ser santificado não é ser perfeito, tá? É ser separado. Como a gente disse na outra aula passada, ainda presencial. Ministério é para ser servido, não é para ser visto. Porque tem muita gente que acha que ministério é para ser visto. E ministério não é para ser visto, é para serviço. Então nós estamos ali, não é para aparecer, é para trabalhar. Da mesma forma que o discípulo, ele está ali para aprender. Porque quem não senta para aprender, não pode se levantar para falar. E tem muitos que estão ensinando e falando que nunca sentaram para aprender, por isso que tem esse monte de baboseira. Por isso que esse monte de abobrinha que a gente ouve aí, coisa sem sentido,
e base de revelação. A nossa maior revelação é a palavra de Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um de nós. E eu vou encerrar dizendo o seguinte, na minha opinião, nós não precisamos de representante político, nós não precisamos de ninguém da política, nós precisamos de Cristo. Quem vai nos socorrer é Cristo, quem vai nos ajudar é Cristo, quem socorre o seu povo lendo a palavra de Deus é Cristo. Se ele quiser usar um governante, ele vai usar o governante, mas nós não temos que esperar nada de político, meu irmão. Não seja discipulado pelo mundo, mas seja discipulado pela palavra. Porque é a palavra que vai nos fazer vencer, é a palavra que vai nos fazer andar, é a palavra que vai nos fazer chegar ao céu, porque é ela que nos limpou de todo pecado, é ela que nos tirou todo mal. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, que nós vamos com certeza melhorar e fazer aí algo que possa estar edificando os irmãos. Deus abençoe a todos, uma ótima tarde, em nome de Jesus.